Manda sua mensagem, se identifica e participa da nossa entrevista de hoje com o Fernando Pinto, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Norte, ou pode falar sobre qualquer outro assunto que a gente já tenha comentado aqui, ou que você queira entender melhor sobre política, que você tenha visto em algum lugar. Você já sabe como é que funciona o nosso cenário político e você faz parte dele. Agora tem mais notícias sobre um assunto que tem sido recorrente no dia a dia de todos nós, né, Vonúvio? Infelizmente, Carol, com o novo aumento que os combustíveis sofreram esta semana, outros produtos devem ser afetados e impactar o orçamento doméstico. E os reajustes devem continuar. Em Mossoró, uma volta para verificar os preços dos combustíveis. O litro da gasolina já está nesse valor, R$ 7,09. O aumento foi repassado ainda nesta terça ao consumidor. São aumentos seguidos que impactam no orçamento doméstico e têm prejudicado cada vez mais o poder de compra do brasileiro, sobretudo da população com menor poder aquisitivo. São itens que terminam afetando outros produtos. Na verdade, a maior parte dos bens e serviços, sejam diretamente ou seja indiretamente, eles são afetados por preços de combustíveis, ou então, usando uma definição mais ampla, por preços de energia. Então, o problema dos aumentos nessa área é essa repercussão, essa transmissão que ocorre para outros preços da economia. Isso tem pesado muito no orçamento das famílias, sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, o que se reflete em às vezes, escolhas difíceis, que a pessoa precisa daquele item, aí tem que reduzir em outros itens, né? Às vezes até itens que são também essenciais. O aumento do combustível não é isolado. A oscilação nos valores deve refletir em outros produtos de primeira necessidade, como o gás de cozinha. De acordo com o economista, os discursos políticos têm influência direta no aumento dos preços. Por exemplo, esse anúncio recente de que vai precisar furar o teto de gastos feito pelo ministro da Economia. Ou seja, temos uma perspectiva aí de inflação que tende a crescer. E quem paga o preço é a população. Estamos passando por um momento de uma inflação que não é meramente uma questão temporária, porque você tem preços de energia e de alimentos que alguns deles não vão voltar, como a gente costuma dizer, né? Você tem um efeito temporário e volta, mas em alguns casos eles não vão voltar. E no final das contas, o governo é um elemento digamos assim, de perturbação desse ambiente, de acentuar as incertezas, as tensões que já são próprias da economia e em um momento relativamente turbulento. Eu tenho certeza que você sabe, está sentindo todos os dias esse impacto dos crescentes, do aumento da gasolina, também nos outros produtos, no seu dia a dia. É impossível nós todos não estarmos sentindo isso. É o que se fala, é o assunto que o brasileiro comenta hoje em dia, diariamente, né, Bruno? Pois é, Carol, e agora a gente tem que ficar sempre observando, né? Porque para você não ser pego de surpresa, você vai no posto de combustível, você vai lá e vai pensando que vai botar uma quantidade de gasolina, na verdade vai colocar outra, porque o preço já está acima do que você viu na semana anterior. Então, fique sempre atento, né? Aqui é o cenário político, a gente sempre vai falar sobre este assunto, nosso jornalismo acompanha tudo de perto. Então é isso, fique sempre acompanhando até um dia que, quem sabe, Carol, mude essa questão. Inclusive foi aprovado, né, um projeto de congelamento do ICMS em todo o país, e a gente espera que possa resultar aí em algum ganho para a população. Por 90 dias, né? Isso. A gente pode até depois trazer um pouquinho mais sobre este assunto. Mas vamos continuar a nossa entrevista com o doutor Fernando Pinto, candidato à presidência da OAB do RN. Doutor Fernando, amanhã vai ter uma agenda durante todo o dia e à noite o senhor vai dar uma palestra. Qual é a temática? Para quem vai ser essa palestra? Quem é que pode participar? Amanhã nós temos 2 momentos. O primeiro momento é o momento do Fórum Conservador, onde eu vou participar de uma mesa redonda e vamos falar do aparelhamento das instituições democráticas, né? E em segundo momento, que não tem nada a ver com o Fórum Conservador,
é o lançamento da nossa chapa aqui em Mossoró, na terra da Liberdade, na terra de Celina Guimarães, na terra do meu vice, José Nazeu, na terra dos nossos conselheiros federais, tá? Que também são de Mossoró, nosso Conselho Federal é de Mossoró, Graciano Aeronildes, nossos conselheiros estaduais, vários são de Mossoró. Então, Mossoró foi escolhido por isso, prestigiar as pessoas que fazem parte da nossa chapa, estão lutando hoje pela libertação da OAB. Então, amanhã nós temos 2 momentos importantes, fora as nossas pautas mais informais que a gente vai ter durante todo o dia. Doutor, o senhor falou de um assunto importante no bloco anterior, que é a inadimplência do advogado. A instituição, ela obviamente sobrevive através da participação do advogado com sua mensalidade. Existem até que a anuidade é muito alta, né, para alguns que não são de grande porte quanto outros, né? Mas como reverter essa condição de inadimplência da instituição e um ponto que o senhor coloca nas propostas, que é a modernização? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer com que a anuidade ela seja revertida em termos de serviço. Só existem 2 motivos para que a inadimplência, no caso da OAB, ela seja tão elevada, mais de 50%. Ou a contraprestação da OAB é muito elevada e o advogado não se sente confortável em pagar, ou seja, é um produto caro, a OAB se tornou um serviço caro, uma entidade cara, tá? Ou o recurso é muito mal gerido e ele tem que cobrar um valor também que o OAB não consegue pagar. Então, a incompetência associada à falta de métricas para poder fazer com que o advogado pague faz com que a inadimplência seja alta. No nosso projeto, já existem projetos que funcionam, como a anuidade zero, mas vamos trazer o projeto Boomerang, que é um projeto de Goiás, não gosto muito do nome, mas ele faz com que o advogado ele possa utilizar esse valor, tá, em até 50%, para ser convertido em serviço, em cursos técnicos, cursos de marketing jurídico, cursos que fazem realmente a diferença no dia a dia do advogado. Não apenas esses cursos de lato sensu, estrito sensu, mas os cursos também técnicos, que fazem o advogado ganhar dinheiro. Nós vamos trazer da internet esse pessoal que é tão criticado pela OAB, vamos dar roupagem ética, tá, e vamos fornecer isso ao advogado. Como ganhar dinheiro na advocacia previdenciária, tributária, nós vamos fazer uma OAB que seja um vetor de oportunidades. Aí a gente vai ter a redução do custo, porque a gente vai ter um advogado mais satisfeito. Produto bom vende. Se a OAB for uma entidade boa, vai ter, os advogados estarão em dia, não tenho nenhuma dúvida disso. O senhor falou também, no bloco anterior, fez críticas à OAB em relação a posicionamentos do contexto nacional que nós estamos vivendo. Qual é a opinião do senhor dessa crise entre os poderes executivo e judiciário, sempre com críticas do governo federal, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ao STF? É importante que o 5º Constitucional ele vai até o STJ, mas no STF são alçados muitos advogados. Né? Então, no bloco anterior, eu falei que a gente teve 2 advogados com carreira, 2 ministros com carreira de advogado. A gente tem uma intervenção direta do Poder Judiciário, tá? No Poder Legislativo. Existem vários exemplos disso, como, por exemplo, eu vi Ives Gandra, que vai estar amanhã no Fórum Conservador. Ele estava falando sobre o casamento homoafetivo. Quando no Brasil e na França estavam discutindo ao mesmo tempo o mesmo tema, a França disse que esse não era um tema para tratar no judiciário. Ele voltasse para o legislativo. Ele voltou para o legislativo lá na França e o legislativo permitiu o casamento homoafetivo. No Brasil, o Poder Judiciário legislou. E o Poder Judiciário ele legisla sobre várias coisas. Então, a gente tem um conjunto de coisas julgadas inconstitucionais que geram uma insegurança jurídica enorme e o Senado está encalacrado com o Poder Judiciário, no final das contas ele passa pela sabatina, tá? E o Senado seria competente para fazer esse poder regulador. O Senado seria competente para regular o STF e não regula. Então já existe até projeto dentro do Conselho Federal, tá? Do Daniel Blume, um grande amigo lá do Maranhão, que visa estabelecer um mandato temporário para um ministro do STF. Afinal de contas, o ministro do STF é um cargo político escolhido pelo presidente da República, né, através de uma lista tríplice. Então, a ideia é que esse cargo ele seja temporário para que a gente não tenha uma perpetuação aí de uma ideia, de um projeto de poder, que é o que ocorre no Brasil hoje. Nós temos aqui a
pergunta da Santana. Ela diz, ela está querendo saber de um caso bem específico. Ela está querendo uma assessoria advocatícia aqui, viu, Vonúvio? Daqui a pouco eu vou ver se dá tempo a gente ler esta participação aqui. Mas, doutor Fernando, em relação à política partidária, o senhor já foi fundador do partido no Rio Grande do Norte, já esteve envolvido com política partidária, mas agora se define em conversa nos bastidores como um trabalho suprapartidário, desenvolvendo um trabalho suprapartidário. O que foi que mudou? Primeiro, que eu não sou mais filiado a partido nenhum. Desde o ano passado, apesar de ter ajudado a fundar o Partido Novo na época, né? Quando eu era do Novo, diziam que eu era de esquerda. Agora que eu não sou do Novo, me chamam de direita. Então, a OAB não é lugar de partido. Fora partido. Ideologia, eu quero ver ideologia no nosso conselho. Pode discutir ideologia, pode o pau comer, desculpe o termo, né? Mas que seja aprovado um projeto para o advogado. Agora, partidarismo, não. Proselitismo político partidário, esse nós não vamos admitir que seja superior ao interesse do advogado da cidadania. Então, hoje eu sou uma pessoa apartidária, lutando pelo que sempre me sustentou, que foi a advocacia. Quando o senhor observa alguns pontos, que inclusive o senhor já criticou aqui o presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz, que envolve também questões políticas, questões partidárias, ideológicas, como é que o senhor vê a instituição envolvida em temáticas político-partidárias, né? Isso acontece em nível nacional e reclama-se disso também aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Por que atrapalha tanto a política, tendo em vista os interesses da OAB, principalmente as prerrogativas? Porque o partido político, ele está diretamente ligado a um interesse político de alguém. O Estado, quando ele é muito autocrático, ele tende a usurpar muito mais os direitos individuais, os interesses coletivos, os direitos individuais e coletivos. Por isso que foi otorgado um monopólio de poder à OAB, a Ordem dos Advogados, no caso do Brasil. No mundo todo é assim, nos Estados Unidos é assim. Então é otorgado esse monopólio de poder à Ordem dos Advogados, para que quando o Estado esteja muito grande, usurpando os direitos coletivos e individuais, o defensor do advogado, ele tem a sua defesa, que seria a ordem, para se contrapor à igualdade de armas contra essa tirania exercida pelo Estado em dados momentos, como que a gente está passando agora, com um judiciário onde, no caso eu sou vítima das prerrogativas. Eu sou advogado do inquérito de fake news. Eu não tenho acesso aos autos há 540 dias. Aliás, vai começar daqui a pouco 600 dias. 540 dias que um cliente nosso, investigado, não tem acesso aos autos. Contra um ministro que é vítima, investigador, inquisitor, julgador? Que país é esse? Que ordem é essa que não se manifesta pelas minhas prerrogativas? É isso que a gente tem que mudar. Na delegacia. Chega na delegacia, algumas vezes o delegado só falta prender pai, mãe e cachorro do advogado, além do cliente. A gente é humilhado, às vezes, no cartório. Você chega no cartório e é humilhado no cartório. Eu não estou aqui defendendo que o advogado se utilize da coragem, mas sem a urbanidade. Coragem sem urbanidade, se utilizar das prerrogativas sem urbanidade, se chama-se grosseria. Nós não vamos defender isso, não. Não defendemos grosseria, nem a falta de urbanidade. O advogado tem que agir com urbanidade e elegância. Mas nós vamos defender de forma veemente as nossas prerrogativas. É inadmissível que o cidadão esteja sofrendo o que está sofrendo diante da tirania crescente do Estado, que se avoluma na medida que a gente deixa, que esses defensores do Estado, dos direitos coletivos, arroguem para si um direito inapelável de usurpar o direito do indivíduo e do advogado. Nós temos aqui a participação do Júnior Cardoso. Ele é advogado aqui em Mossoró. Ele, primeiro, dá as boas-vindas ao doutor Fernando Pinto, a terra de Mossoró, advogado atuante na seguridade dos direitos civis e prerrogativas dos advogados. Júnior Cardoso aqui sempre é nosso telespectador, sempre assistindo e acompanhando o nosso trabalho. Ele pergunta: como vai ficar a situação da cadeia pública de Mossoró, tendo em vista que a sala do advogado foi transformada em uma extensão da administração da cadeia?
mais uma vez, a gente está diante da desmoralização da OAB. Se pensam que vai ter um presidente que vai alisar a cabeça, não vai não. A sala de todos os presídios, todos os estabelecimentos da OAB se chamarão Sala das Prerrogativas, Comissão de Prerrogativas e Procuradoria da OAB. O advogado vai entrar lá, se ele pedir o celular, ele vai entregar, mas lá dentro da Sala das Prerrogativas, o advogado vai ter tudo para trabalhar com dignidade. Nós não vamos aceitar, não. Nós não somos uma associaçãozinha que está com esse logo aí, não. Esse logo que utilizam hoje na OAB, ele não é o símbolo oficial. O símbolo oficial da OAB é a heráldica da República. Ele é baseado nas insígnias da heráldica da República. E nós vamos resgatar, nós temos a missão de resgatar o valor da advocacia. Lá na sala de presídio, nós teremos a insígnia da heráldica da República que defende o advogado. Aquela carteira lá, que não é para dar carteirada, mas aquela carteira que a gente recebe quando se forma, aquele é o símbolo da gente. E ali vai estar gravado na sala do presídio. É ali que o advogado tem o direito de defender qualquer que seja o cidadão. Se você perguntar para Deus se o maior dos bandidos, o maior dos assassinos, ele tem direito à defesa, Deus vai dizer que tem. E nós somos a defesa da defesa do cidadão. A OAB é a defesa da defesa. É a defesa do advogado que defende o cidadão. Todo mundo tem que ter dignidade, inclusive o advogado nas salas de presídio. Doutor Fernando, para finalizar, só deixar aqui para o nosso telespectador como obter mais informações sobre a chapa e também para participar amanhã, acompanhar o senhor em todos os eventos, em toda a agenda aqui de Mossoró. A nossa chapa Liberta OAB 50, você vai lá pode ir no meu Instagram, link Liberta OAB 50, você vai ver lá o nosso código de barras, tá? Com o nosso app, o nosso aplicativo. A nossa é a única chapa que tem um aplicativo onde tem nossas propostas, nossas ideias, nossos valores. Tá? Procure a nossa chapa, procure o meu Instagram, entre na internet, põe o hashtag LibertaOAB50, você já vai ver várias componentes. São 83 valorosos advogados, além dos apoiadores que estão com a gente aqui e no Brasil inteiro. Então entre lá no Instagram, entre na rede social, entre no Google e procure Chapa Liberta OAB 50, que é a chapa que trouxe as melhores propostas para mudar a OAB e trazer ao advogado o que ele merece. O advogado e o cidadão, que é a cidadania, que é a urbanidade, que é a coragem para mudar o sistema. Seja sempre bem-vindo. Doutor Fernando Pinto, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Bonúvio. Bem, agradecemos a disponibilidade de vir conversar conosco. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até segunda. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira. Aproveite seu final de semana com cuidado. A pandemia não acabou. Um ótimo final de semana e até lá.